pessoal, meu nome é Helena Barreto, sou professora aqui do IDDE, nessa pós-graduação para Defensoria Pública. Para quem não me conhece, eu sou mestre em Direito Processual pela PUC Minas, sou professora aqui do IDDE e de outros cursos de pós-graduação e cursos também preparatórios em todo o Brasil. Bom, fui convidada, uma honra ter aceito esse convite aqui, para lecionar para vocês meio de impugnação das decisões judiciais. Quando a gente fala esse assunto, meio de impugnação das decisões judiciais, em regra, o meio clássico é o Instituto do Recurso, mas existem outros meios, como, por exemplo, a ação rescisória, mandado de segurança. Nós iremos nos ater aqui na nossa disciplina em relação aos recursos, com foco, obviamente, para você que assiste, que é defensor público, que tem interesse em saber acerca desses meios e, de forma específica, os recursos no novo Código de Processo Civil. Como está aí, né, a questão do nosso novo CPC em vigor, obviamente que eu vou focar, nós temos dois encontros aqui em relação ao novo Código de Processo Civil. Minha aula vai se ater a esse novo CPC. O importante a gente frisar aqui, tá? Antes de a gente entrar sobre os recursos do novo CPC e eu fazer alguns apontamentos, que eu deixei um material para vocês têm que fazer um trabalho, né, a resolução de um caso. Coloquei um caso que tem a ver com a defensoria, tem a ver com o dia a dia do defensor público. E além desse caso, para vocês resolverem, que é o material que vocês têm que me entregar, depois eu vou gravar um vídeo resolvendo, é uma questão prática, bom para quem atua na defensoria. Eu também disponibilizei para vocês uma indicação de bibliografia e um material avulso que eu chamo de apostila, tá? A apostila, ela traz os principais apontamentos acerca dos recursos do novo código. Então, a apostila de 30 a 40 páginas, importante para você, por quê? No seu dia de defensoria, tem que ver lá, por exemplo, o que o embargo de divergência modificou. Apesar que eu acho que o defensor praticamente não mexe ali no dia a dia com embargo de divergência. Acabei dando esse exemplo aqui, mas não é necessariamente o dia a dia de vocês. Vamos dar outro exemplo aqui, agravo de instrumento. O agravo de instrumento nós vamos tecer várias considerações aqui em sala. Iremos esmiuçá-lo de forma assim, quantidade, né? Todos os pontos de reforma do agravo de instrumento eu falarei aqui. Apelação, agravo de instrumento e o embargo de declaração, que são os recursos que vocês mais utilizam. Também falarei de todos os recursos do novo código, mas esses três eu vou focar de forma mais detalhada, tendo em vista o dia a dia da defensoria, e também falarei do RESP e do RE de forma mais detalhada. Os demais falarei de forma mais sucinta, tendo em vista a utilização prática. O importante aqui em relação a esse material, só para essas dicas bem rápidas aqui, é que na bibliografia, como a pós é à distância, a pós é online, eu tive que indicar artigos da internet. E, infelizmente, na nossa matéria, meios de impugnação de decisões judiciais, em específico os recursos, temos pouca bibliografia online que realmente eu gostaria de indicar. Eu indiquei porque a pós é à distância, mas eu trouxe alguns livros aqui, que eu vou falar rapidamente, para quem tiver interesse em aprofundar. Tá? Vou falar de livros sobre o novo código em relação à parte dogmática, que é o dia a dia lá, eu preciso advogar, Helena, né? Eu sou defensora, então preciso que você me dê um livro que eu consiga consultar rápido e resolver o meu problema. E vou indicar livros também para quem tem interesse em aprofundar, fazer um mestrado, um doutorado, que gosta realmente de uma visão crítica, de um pensamento no nível realmente uma pós-graduação. Vamos começar então por etapas aqui. Então saibam, tem o material lá para vocês resolverem, que é o caso concreto. Tem a indicação de bibliografia, mas a indicação de bibliografia porque é prático, eu tenho que indicar. Eu prefiro os livros que eu vou indicar aqui agora, que são livros impressos. Não é que eu não gosto de coisa online, tanto que a pós é online, mas infelizmente não temos ainda artigos online do novo código de altíssima qualidade, como alguns livros que eu apresentarei hoje aqui. Além disso, tem a apostila lá, que é mais uma consulta rápida, diária, em relação às reformas, realmente, essa parte de recursão. Pessoal, antes de eu tecer, como que eu dividi, tá? O nosso curso aqui. Na verdade, essa parte de recursos, nós teremos uma primeira parte, que eu vou trabalhar um viés crítico-científico, porque nós estamos no nível de uma pós-graduação. Então, não basta eu apontar diretamente o que alterou no novo código em relação à parte recursal, que eu tenho certeza que muitos de vocês aí têm interesse em saber essa parte. O que me interessa, antes de adentrar essa parte, é desenvolver um pensamento crítico em relação à
reforma no aspecto recursal. Depois, uma segunda parte, eu adentrarei nos aspectos dogmáticos dos recursos no novo CPC. Em relação aos aspectos dogmáticos dos recursos no novo Código de Processo Civil, eu focarei na apelação, no agravo de instrumento, nos embargos de declaração, recurso especial, recurso extraordinário, o próprio agravo para destrancar o RESP e RE, tendo em vista os recursos mais usados, obviamente, na Defensoria Pública. Falarei do fim do agravo retido, dos embargos infringentes, veremos tudo isso. Contato. Esqueci de colocar isso aqui, meu contato. Tá? O meu contato, quem quiser trocar ideia, pedir indicação de bibliografia e por aí vai, eu tenho o Facebook, que é Helena Barreto, e tenho também o e-mail, que é prof. Helena Barreto, prof. Helena Barreto, vou dar uma agachadinha aqui. Deixa eu mudar isso aqui de espaço. Vou desmanchar aqui. Vamos lá. Contatos. Facebook, Helena Barreto. E e-mail, prof, eu coloquei com P maiúsculo, mas é P minúsculo, como todo e-mail aqui, ó, prof. Helena. Óbvio que não tem essa divisão, tá? Isso aqui é só para yahoo.com.br. Isso aqui não tem, isso aqui é só para efeitos aqui do quadro mesmo, tá? Facebook Helena Barreto ou e-mail prof.helenabarreto@yahoo.com.br. Vamos lá para a gente dar uma animada aqui. Indicação rápida de bibliografia. Tá? Para mim, os dois melhores livros acerca das reformas do novo Código, do ponto de vista crítico, lembra? Nosso primeiro apontamento é crítico. São esses dois livros aqui. Esse livro, Novo CPC, Fundamentos e Sistematização, editora Forense, professor Humberto Teodoro, Gerli Nunes, Alexandre Bahia e Flávio Pedron. Esse livro, salvo engano, terceira ou quarta edição, fantástico, pega os principais pilares, os institutos do novo Código e faz apontamentos críticos e dogmáticos, com uma visão realmente do pensar, o que exige hoje o ensino, né, em uma pós-modernidade, em um Estado democrático, né, aquele ensino crítico, com capacidade transformativa, e você que são defensores, que estão assistindo essa pós, tenho certeza que devem ter esse pensamento, até porque atuam na defesa dos interesses dos necessitados. Né? Nosso país precisa realmente de pessoas comprometidas com a transformação. E o ensino, a base, realmente é onde se dá o início, a semente para uma transformação efetiva de uma sociedade. Não só o ensino de escolas, né? Também a educação ali em casa, né? A educação ela se complementa, a educação de casa com a educação, obviamente, da escola. Se tivermos isso em harmonia, no sentido não de unidade, porque o mundo é plural, mas no sentido de comprometimento com o mundo realmente, de valores democráticos, nós teremos daqui a um tempo gerações realmente melhores. E vocês sabem aí a questão da defensoria como instituição no Estado democrático, junto do Ministério Público e da advocacia privada, como realmente instituições muito importantes ao lado do judiciário nessa efetivação. Bom, beleza, esse livro aqui eu acho fantástico. O outro livro que eu recomendo é Reforma do Processo Civil, Perspectivas Constitucionais, editora Fórum. Tá? Coordenação, professora Flaviane Barros e o professor José Luiz Bouzan de Moraes. Esse livro, ele veio antes do novo código, assim, acho que de 2010, mas ele é fantástico. Tem um artigo do professor Lênio Streck, do sul do país, professor Bretas, aqui da Escola Mineira de Processo, professor Dierli, professor Alexandre Bahia. Esse livro também é muito bom. Esses são os dois livros do ponto de vista crítico, tá? Agora vamos lá. Do ponto de vista dogmático,
Helena, eu preciso de um livro bom sobre o novo código para eu dar uma lida aqui, sou defensor, preciso atuar, resolver rápido meu problema, ver, por exemplo, o que eu alterou em execução, preciso saber a nova sistemática, por exemplo, da execução de alimentos, como que funciona e por aí vai. Aí, nesse patamar de livro dogmático, eu recomendo para vocês esse livro aqui, Novo CPC, do professor Alexandre Flecha, Daniel Macedo e Fabrício Bastos, tá? Salvo engano, os 2 primeiros são professores de cursinho, inclusive de um curso no Rio de Janeiro. O novo CPC tem o que é inédito, que mudou, que foi suprimido, super didático. É da editora Juspod, vi alguns erros de digitação, isso é super natural. Eu peguei a primeira edição do livro, pode ser que já tenha uma segunda edição, mas achei esse livro muito bom. Além desse novo CPC, eu recomendo ele é didático para o dia a dia. Além dele, recomendo também vocês comprarem o do professor Fred Didier, o CPC comparado, que ele tem da Juspódio, e também tem a opção do professor Daniel Assunção, que tem um comparado também pela editora Método, salvo engano, junto com o Luiz Fux, comparado. E teria mais uma quarta opção, o professor Eupídio Donizete. Ele tem 2 livros. Ele tem um CPC comparado, 73/2015, e tem um CPC comentado. Qualquer um dos 2 está de ótima escolha. Em relação a manuais, né, o professor Daniel Assunção e o professor Fred Dier já liberaram os manuais dele. Código comentado, sem ser comparado. Eu recomendo o professor Eupídio. O do professor Marinoni eu comprei, sou fã do professor Marinoni, mas reparei que ele pegou muita coisa do código antigo. Então, assim, para você investir num código novo, esperando comentários, ainda tendo resquícios do código de 73 nos comentários, eu não sei se vale a pena o investimento. Então, fica a dica se for comentado, o professor Eupídio tá bom. Professor Marinoni, sou fã, para mim um dos maiores processualistas, mas acho que o código dele ainda vamos esperar um pouco, aí 1, 2 anos de vigência do novo código para a gente adquirir. Agora, manual, vocês podem ir, Daniel Assunção ou Fred Didier para o DGI da Defensoria, que vai ajudá-los bastante, tá? Se quiser outra indicação, um manual que você gosta, eu não falei aqui, ou algum livro, me manda e-mail ou contato pelo Facebook, que a gente troca uma ideia. Pessoal, vamos lá então para a nossa primeira parte da nossa aula, que tem a ver com a parte crítica científica, ou seja, a questão dos recursos do novo Código de Processo Civil e a reforma, tá? Então, como o Douglas me falou aqui, a aula é mais um bate-papo para você que está aí de todo o Brasil, sejam todos bem-vindos, tá? De qualquer lugar do Brasil que você esteja, do Acre ao Rio Grande do Norte, aqui em Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, Brasília, Amazonas, Pará, Rondônia, Goiás, Tocantins, Ceará, Maranhão, Bahia, sejam todos bem-vindos aqui, é um prazer realmente lecionar e a gente trabalhar aqui. O importante saber é o seguinte, o recurso foi um instituto no novo código, não sei se você sabe, o novo código, ele vem sistematizado, tá? De forma a você ter 4 livros, deixa eu colocar aqui uma organização no quadro, deixa eu fugir um pouquinho dessa regra da informalidade, só porque tem gente que gosta de anotar a aula, né? Então vamos lá, nosso primeiro ponto aqui, unidade 1. Reformas processuais e recursos. O que aconteceu? Se você pegar aquele código de 73 que você atuava, você lembra que nós tínhamos o processo de conhecimento, livro 1, execução 2, cautelar 3, especiais 4. O professor que está dando inovações no novo código deve ter falado. Do ponto de vista sistemático, o que eu tenho de alteração relevante no novo código? Do ponto de vista sistemático, o novo código ele fez o seguinte, acabou com o livro do processo cautelar. Quer dizer que acabou a tutela cautelar? Não. A tutela cautelar, ao lado da tutela antecipada, são espécies de tutelas de urgência. E o artigo 294 e seguintes do novo CPC trabalha as tutelas de urgência ao lado da tutela de evidência, que compõe o gênero tutelas provisórias. E a cautelar e a antecipada, então, a antecipada não tinha um livro próprio no Código Antigo, era o livro do processo de conhecimento, e a cautelar tinha o livro próprio. Acabaram com a ação autônoma de cautelar, aquela ação cautelar de arresto.
Mas nada impede que eu faça um pedido de cautelar de arresto, um pedido de apreensão do bem, mas vai ser feito nos próprios autos. Fechado. Em relação a esse novo código, então, eu teria uma parte geral que não tinha no código antigo, e essa parte geral se divide resumidamente: princípios, competência, sujeitos, atos processuais, tutelas provisórias, incluídas antecipadas e cautelares, formação, suspensão e extinção do processo. Inclusive, em relação aos sujeitos processuais, há uma parte destinada à defensoria, que eu não sei se, por acaso, algum professor chegou a abordar, tá? Falarei dela rapidamente, que eu preciso da parte da defensoria na hora que a gente estudar a parte recursal. Os artigos da defensoria são 185 até o 187. E eu acho que vocês devem saber o que nós temos de novo aí em relação à defensoria. Lembrarmos, foi mantido o prazo em dobro, que já estava na lei extravagante, mas vamos lembrar, há prazo em dobro para a defensoria, desde que não haja previsão de um prazo específico na lei. Além disso, estenderam as questões, as garantias não é o termo garantias adequado, não. A contagem em dobro, né? A contagem em dobro para os núcleos de prática jurídica das faculdades de direito, que fazem um serviço similar à defensoria. Havia polêmica na jurisprudência do STJ, se, por exemplo, o núcleo de prática jurídica da Universidade Federal de Minas, o DAJ, Divisão de Assistência Judiciária, teria o mesmo prazo de diferenciar a defensoria pública. O novo código resolveu esse problema, havia essa polêmica no STJ. O que mais que nós temos aqui para a gente destacar da defensoria? Esse prazo em dobro, que já estava na lei orgânica, né? Continua o prazo a partir da intimação pessoal do defensor público. A questão do escritório de advocacia. E a última informação, que foi uma imposição da DPU, Defensoria Pública da União, o 186, parágrafo 2º. A requerimento da Defensoria Pública, o juiz determinará a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser prestada. Ou seja, né, o defensor advoga lá para o necessitado ao ato personalíssimo, por exemplo, a entrega de um bem que encontra com o cliente. Muitas vezes o magistrado intimava o defensor e às vezes havia uma aplicação de multa para o defensor público, sendo que o ato era personalíssimo, só poderia ser praticado pelo cliente. Aí, pressão da DPU, abarcaram isso no artigo 186 do novo Código. Perfeito, geral, ótimo. Vamos lá então. Aí, esse novo código, nós temos a parte geral, que inclui dois artigos com parágrafos só sobre a defensoria. O que mais que a gente tem aqui? Nós temos um livro do processo de conhecimento, acabou o rito ordinário e sumário, agora nós temos só um rito comum. Depois nós temos o outro livro, o processo de conhecimento faz parte da chamada parte especial. Nós estudamos a parte geral de forma rápida, a parte especial nós temos o processo de conhecimento, depois o livro sobre processo de execução e depois o último livro da parte especial, que tem a ver com recursos. E recursos sofreu um número de alterações relevantes. Mas antes de a gente falar dessas alterações dogmáticas para o seu dia a dia, lembre o seguinte, muitas das alterações recursais foram incorporações da jurisprudência. E por incrível que pareça, para mim, o livro que teve maior número de alterações relevantes do ponto de vista técnico de qualidade foi o livro de recursos. Então, eu estou dando aula de algo que eu acredito. Porque, por exemplo, a parte das tutelas de urgência, infelizmente o legislador não se deu bem. Confundiu institutos com finalidades distintas, unificou os requisitos da antecipada com a cautelar. Você que é defensor sabe que a cautelar busca assegurar, enquanto a antecipada ela busca satisfazer. No novo código eles unificaram, né? Ou seja, você unifica requisitos, em resumo, todos serão fumus boniuris e periculo mora. Você unifica requisitos de institutos com finalidades distintas. A tutela antecipada, ela é satisfativa, ela não pode ter como requisito fumus boniuris, mas sim a verossimilhança, como era o 273 do Código Antigo. Então fizeram a bagunça, que eu não achei proveitosa, mas a parte de recurso ficou bacana. E para você que é defensor vai ter muita utilização. Mas antes de a gente adentrar aqui, gostaria só de fazer um viés crítico que nós vamos precisar aqui. As ondas reformistas buscam celeridade e efetividade. Perfeito.
E muita ideia que se propagou no novo Código era de que o recurso seria obstáculo à celeridade e à duração razoável. É inconcebível, pessoal, inconcebível, em um Estado democrático de direito, se defender a ideia de que o recurso é um obstáculo, cria empecilhos para a celeridade e a duração razoável. Por quê? Recurso, e vocês são defensores, sabem muito bem disso. Recurso é espécie de contraditório. Recurso é espécie de contraditório. Nós sabemos que o contraditório é um princípio processual que permite a participação do destinatário da decisão judicial na sua preparação. O contraditório não se resume a dizer e contradizer. Autor alega no inicial, réu contesta. O contraditório é a garantia efetiva de participação em todo o desenvolvimento e resultado do processo. Tanto que vocês já ouviram falar que há duas funções do contraditório, uma perspectiva moderna, com base na doutrina italiana. O contraditório, primeira função, é o poder de influência na decisão. Ou seja, o nosso novo código não mais permite o juiz proferir decisões com base em fundamentos que não passaram pelo contraditório e ampla defesa. É a maior conquista democrática do nosso novo CPC. Artigo 489, parágrafo 1º. O magistrado só pode decidir com base em argumento e prova que passou pelo contraditório. Quem quiser dar uma olhada depois é o 489, parágrafo 1º, combinado com os artigos 9º e 10º. Poder de influência na decisão. Como tem um poder de influenciar a decisão, a segunda função do contraditório na democracia é a garantia de não surpresa. Ou seja, os fundamentos que serão apresentados naquela decisão têm que retratar tudo aquilo que foi debatido, discutido nos autos. E nós sabemos que na prática não é assim. Quantas vezes que nós pegamos uma decisão judicial e a gente surpreende, a gente fala assim, mas isso aqui não foi falado nos autos, ou não foi oportunizada a manifestação, não foi oportunizado o direito fundamental à prova. Inadmissível no novo código. É a maior conquista, o maior avanço. E para a gente ver como que as transformações elas são difíceis, o 489, parágrafo 1º, que para mim é o artigo de maior avanço científico no novo CPC, foi objeto de uma representação das associações de juízes federais, Associação Nacional dos Juízes Federais, Associação Nacional dos Magistrados Trabalhistas e, salvo engano, Associação Nacional dos Magistrados, no geral, pedindo que a presidenta Dilma vetasse o artigo 489, parágrafo 1º, porque isso ensejaria o aumento, um acréscimo no volume de serviço do judiciário. E aí onde eu quero chegar? A presidenta Dilma, num ato de lucidez, não vetou, provavelmente, né, assessorada ali pelo ministro da Justiça, Eduardo Cardoso, não vetou 489, uma decisão brilhante, porque seria o veto ao artigo 489, seria um retrocesso, ou melhor, uma agressão ao devido processo constitucional e, por conseguinte, à instituição que legitima e operacionaliza o Estado democrático. Então, pessoal, achei realmente acertada a decisão de não vetar o 489. Beleza. E aí, como o contraditório é a garantia de participação e tem a função de influenciar a decisão, o contraditório também tem a função de garantia de não surpresa, há duas espécies de contraditório, que eu acho que a maioria já ouviu falar. O contraditório ou é preventivo, ou o contraditório ele é sucessivo, tá? O contraditório sucessivo, ele é também denominado de contraditório postecipado e diferido. Raciocínio fácil, raso, simples. O preventivo é aquele exercido antes da decisão. Exemplo, contestação. O sucessivo é aquele exercido após a decisão. O exemplo clássico é o recurso. Então, recurso é espécie de contraditório sucessivo. Daí, você alterar recursos
há que se observar se não há uma violação a um princípio processual constitucional fundamental. Porque se você altera a sistemática recursal, você pode violar, agredir o contraditório. E aí a decisão deixa de ser legítima. Por quê? Legitimidade na democracia, vocês aprenderam aqui na pós, com certeza, é a participação. É nos dizeres do Habermas, o destinatário se reconhecer coautor. Então, eu, necessitada, que procurei a defensoria, aposentada do INSS, procurei a DPU. Eu tenho que saber, aposentada do INSS, procurei a DPU porque eu quero a revisão do meu benefício. Caso o magistrado indefira, ou melhor, julgue improcedente, eu tenho que saber quais são os argumentos. Eu sou destinatária. Eu interpreto a norma, porque os efeitos da norma e daquela decisão incidem na minha esfera de direitos. A democracia, o Estado democrático, ele se legitima pela oportunidade de fiscalização da lei pelo destinatário. No Estado autoritário, ditadura militar, como foi no Brasil, a legitimidade se dá pela força. Eu não obedeço, me obrigam. Na democracia, não. Então, o que acontece? Importante ter essa visão de recurso como espécie de contraditório sucessivo. Eu, Helena, discordo do posicionamento do STF de que a nossa Constituição não garante o duplo grau. Para mim, sim, a Constituição garante o duplo grau, sim, de forma implícita, quando ela diz que aos litigantes, artigo 5º, inciso 55, aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório em ampla defesa. Quando fala o contraditório, no artigo 5º, inciso 55, eu entendo que implicitamente está se garantindo o duplo grau de jurisdição. Logo, se amanhã vier uma lei que retira o recurso inominado do juizado especial, esta lei é inconstitucional. Por quê? O duplo grau estaria implícito, ao contrário do STF e da maioria da doutrina, que nem implícito estaria. Bom, então nós chegamos que o recurso é o exercício de um direito fundamental, também denominado princípio processual constitucional fundamental, chamado contraditório. Se o recurso é o exercício de direito fundamental, muito cuidado quando se diz que o recurso, ou seja, o contraditório sucessivo, é obstáculo à celeridade e à duração razoável. Para a gente matar essa parte crítica e adentrarmos aí mesmo nessa sistemática recursal. Pessoal, raciocínio básico simples. O problema da crise do judiciário, tem um livro muito bom, depois quem quiser ler, chama O Poder Judiciário em Crise. Professor Bernardo Fernandes e o professor Flávio Pedron, editora Lumen Juris. Esse livro, O Poder Judiciário em Crise, e tem um livro também, chama Processo Constitucional, professor Ronaldo Bretas, editora Del Rey. A crise do judiciário decorre mais de uma questão de infraestrutura do que, obviamente, de recursos ou de um Código de Processo Civil obsoleto. Só para vocês terem ideia, o Ministério da Justiça encomendou uma pesquisa na Fundação Getúlio Vargas e descobriram, com base no Código de 73, que o rito mais lento do Código Antigo, o rito mais lento na lei. A FGV concluiu que no Brasil a média do rito ordinário era de 8 anos, 8 a 10 anos. Concluiu-se que o problema é a infraestrutura, ou seja, é a falta de material, quantidade de profissionais e juízes proporcionais. A quantidade da população e ao número de processos. Como é, por exemplo, na Alemanha. Na Alemanha, um juiz tem sob sua direção 600 processos. No Brasil, um juiz tem sob direção, em média, por exemplo, Vale de Jequitinhonha, em Minas Gerais. Reportagem do jornal Estado de Minas. O juiz no Vale de Jequitinhonha tem sob sua direção, em média, 90 mil processos. Então, esse problema de infraestrutura é o maior problema da crise do judiciário. Então, não adianta se alterar fazer um novo Código de Processo Civil, ou seja, buscando celeridade, efetividade e tal, vão mexer nos recursos, vão tirar o agravo retido, vão tirar os embargos infringentes e por aí vai, se você não reformar o judiciário, tá? Então, fica essa dica, mas nós vamos falar da parte dogmática aqui, que é o que nos interessa. Perfeito? Bom, vamos começar então com a parte dogmática? Vamos começar com a unidade agora 2. Unidade 2.
Unidade 2. Conceito de recurso e pressupostos de admissibilidade. Conceito de recurso e pressupostos de admissibilidade. Recurso. Acho que todo mundo já ouviu falar que o recurso é um meio, recurso é um meio de impugnar uma decisão judicial dentro da mesma relação jurídica processual. Então, recurso é um meio de impugnar decisão judicial dentro da mesma relação jurídica processual. Beleza. Primeira coisa que a gente tem que saber, com base no artigo 1001 do novo CPC, eu ia pedir para vocês, quem quiser ficar com um código novo aí do lado, tá? Fique à vontade, artigo 1001 do novo CPC, o recurso é meio de impugnar decisão judicial. Por quê? Em regra, não cabe recurso contra despacho. Se você pegar a literalidade do 1001 do novo código, ele repete o 504 do código antigo. Em que sentido? Só cabe recurso em face de decisão judicial, contra despacho não. Mas a jurisprudência do STJ admite, excepcionalmente, recurso contra despacho naquelas hipóteses em que o despacho pode lesar a parte e não há um recurso previsto em lei. Um exemplo para vocês. Acontecia na época do Código de 73, do juiz dar um prazo para a parte emendar inicial juntando o documento. Só que a parte não tem como ter acesso a esse documento. Se ela não juntar emendando, o juiz indefere a inicial. O STJ permitia a interposição de recurso, já que o despacho não cabe recurso, mas se não interpuser recurso, haverá uma lesão para a parte. Que grave, lesão do ponto de vista, inclusive, processual. Bom, então recurso é meio de impugnar uma decisão judicial, logo não cabe, pelo Código, artigo 1001, não cabe recurso contra despacho, mas a jurisprudência do STJ admite e o legislador perdeu a oportunidade de incorporar a jurisprudência do STJ. Além disso, é meio de impugnar a decisão judicial dentro da mesma relação jurídica processual. Por quê? Como eu disse para você, há meios de impugnar decisões judiciais fora daquela relação processual. Exemplo disso é a ação rescisória e o mandado de segurança. Como que eu sei quando que eu vou utilizar rescisória e MS? Muito fácil, né? A rescisória, você já transitou em julgado. O MS, nós precisamos de duas súmulas do STF. As súmulas 267 e 268. Né? O que as súmulas 267 e 268 do STF vão te falar? Eles vão te falar um raciocínio aqui muito simples. Para o mandado de segurança ser utilizado como meio de impugnação de decisão judicial, isso aí é excepcional. Primeiro, não pode ter um recurso previsto em lei, porque se há, interpõe o recurso. Exemplo, a decisão do juiz que aprecia uma tutela antecipada continua o recurso cabível sendo agravo do instrumento. Então, não posso, obviamente, impetrar um mandado de segurança. Além de não ter recurso previsto em lei em face daquela decisão, a decisão não pode transitar em julgado, porque se transitou em julgado, você, obviamente, iria interpor o quê? Interpor não, apresentar uma rescisória. Fechado? Quer ver um exemplo que agora com o Código Novo acabou, né? Eu não sei se vocês se recordam, o agravo do instrumento, ele tinha o tal do efeito suspensivo, daquele artigo 527 do Código Velho. Lembra? O efeito suspensivo que a gente chama de normal, que suspende a decisão de primeiro grau, ou o chamado efeito suspensivo ativo, que nada mais era, né, do que a antecipação da tutela recursal. Essa decisão do relator que apreciava efeito suspensivo não cabia mais o agravo interno. No novo código alterou. No novo código vamos saber uma das alterações. Decisão monocrática, a regra é agravo interno. Ó, gente, excepcional. Vocês são defensores, estão assistindo essa aula ou exercem a função similar à defensoria nos núcleos de prática jurídica, advogados vão concordar comigo, sem sombra de dúvida nenhuma, né, gente? Que decisão monocrática do relator não comportar recurso de agravo fazia que você tivesse que impetrar mandado de segurança. O novo código resolveu isso e a regra é decisão monocrática caberá sim agravo interno, tá? Bom,
Então, esse é o raciocínio básico, tá? Rescisória ou MS são meios de impugnar decisões judiciais fora da relação processual. Na mesma relação, o meio de impugnar decisão judicial clássico é o instituto do recurso. E o problema não está no recurso é espécie de contraditório sucessivo, o problema do nosso judiciário de morosidade é a falta de infraestrutura. Beleza até aqui. Decisões judiciais. Antes de a gente falar dos pressupostos de admissibilidade, o que alterou, eu gostaria de passar para vocês o seguinte, de forma bem geral. Todo mundo deve saber que quando eu faço um quadro sobre recursos, aula bem dogmática aqui, só para a gente desenvolver esse quadro aqui no decorrer da aula. Quando a gente fala sobre recursos, pessoal, o que a gente pensa aqui? Nós pensamos em decisões, né? Pensamos em decisões judiciais. Nós pensamos no segundo grau, tribunais. E aonde está tribunais aqui? Cuidado, tem hora que se encaixa para o GESP, tá? Porque o GESP tem a turma recursal. E primeiro grau. Numa distinção básica aqui, nós temos no primeiro grau duas espécies de decisões judiciais. Nos tribunais, mesmo raciocínio. No primeiro grau, nós temos a sentença e temos a decisão interlocutória. Nos tribunais, nós temos o acórdão e nós temos a decisão monocrática, tá? Eu gostaria só de fazer uma correção aqui, técnica. Em que sentido? O professor Nelson Neri chama a decisão, ele tem um livro, chama Teoria Geral dos Recursos, muito bom, da editora RT, fantástico. E ele chama a decisão monocrática como sinônimo de decisão interlocutória. Muito cuidado, tá? Decisão interlocutória não é sinônimo de decisão monocrática. Por quê? A decisão interlocutória, se você abrir o artigo 203, parágrafo 2º do novo Código, olha o que fala o 203, parágrafo 2º do novo Código. Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadra no parágrafo 1º. O que é o parágrafo 1º? Sentença. Sentença é o ato pelo qual o magistrado põe fim a um procedimento, uma fase procedimental, resolvendo ou não o mérito da causa. O 203, parágrafo 1º, incorporou a jurisprudência do STJ. Não vai dar tempo de a gente aprofundar isso. Então, sentença resolve ou não o mérito, que é o 485 e 487 do Código Novo, e põe fim. A decisão interlocutória não. Tá claro? Agora, a decisão monocrática, ela pode pôr fim. Então, não posso confundir ela com interlocutória. Exemplos, poderes do relator, que foram mantidos no novo Código. Quem tiver aí, por gentileza, o artigo 932. Esse artigo é interessante, ele foi ampliado. Diz assim, incumbe ao relator, inciso 4º, negar provimento a recurso. Quando dá poderes ao relator de negar provimento, isso é uma decisão monocrática. Põe fim ao recurso. Não pode ser decisão interlocutória. Então, cuidado com a terminologia. Utilize o termo decisão interlocutória no primeiro grau, junto com a sentença, tá? Aqui, resolve questão incidente, não põe fim. Aqui, põe fim a uma fase ou ao procedimento, resolvendo ou não o mérito da causa, que pode ser sem ou com resolução, tá? Artigo 203 do Código Novo. A monocrática, acórdão mais de um. Conceito de acórdão, salvo engano, 204. Recurso cabível e jogo rápido, tá? Primeiro, vamos já apontando as alterações do novo Código? O novo Código deixou claro, artigo, tem hora, pessoal, que eu não sei ainda os artigos de cor, que eu vou ter que ir no artigo ou não vou falar o artigo. Mas não preocupam com isso não, tá? Porque vocês vão ter o material apostila, lá terão os artigos. Artigo 1022. O artigo 1022 caput, ele fala dos embargos de declaração. Então, a primeira alteração importante que a gente tem aqui, acerca do 1022, é de que cabe ED contra qualquer tipo de decisão judicial. O Código Antigo, no 535, ele previa, salvo engano, para sentença ou acórdão.
Não obstante, a jurisprudência permitir para qualquer tipo de decisão. O Código Novo, ele já é claro. Qualquer decisão, incorporou a jurisprudência, cabe AD, fácil. Decisão interlocutória. Agravo de instrumento. Alteração. Acabou o agravo retido. Nós não temos mais, você que é defensor, aquela possibilidade, por exemplo, regime de litisconsórcio. O juiz, você pede a ilegitimidade passiva do seu cliente. O juiz, ele vai, em relação à ilegitimidade passiva do seu cliente, você pede para excluir seu cliente da lide, ele indefere o seu pedido, você poderia interpor o agravo retido. Agora não. O agravo de instrumento, eu não sei se vocês lembram, nós vamos aprofundar, tá? O segundo tempo nós vamos entrar nos recursos em espécie, vou focar apelação, agravo de instrumento, embargo de declaração e vou falar do resto PDRE e dar uma geral nos demais recursos. Mas o importante aqui do agravo de instrumento, para a nossa aula, que é super relevante, é que tem um artigo, chama artigo 1015, foi ótimo, né? Artigo número 1015. E ele enumera as hipóteses de decisões interlocutórias que cabe a agravo de instrumento. Por quê? O 522, salvo engano, do Código Antigo, ele falava assim, decisão que possa causar à parte lesão grave de difícil separação, efeitos sem que a apelação é recebida, se o juiz não admitir apelação. Eram 3 hipóteses, o restante era retido. Aí você decorava que a agravo de instrumento era para urgência ou recebimento ou efeitos sem que a apelação recebida. Lembra? O 1015, ele enumerou. Ele trouxe 11 hipóteses de interposição do agravo de instrumento. Ô, gente, o raciocínio é o mesmo. Continua em face das decisões interlocutórias. Que, em regra, são decisões interlocutórias que envolvam urgência. Ou urgência que implique algo direto no direito material da parte, que é o exemplo de uma tutela antecipada de medicamentos, que está no 1015, inciso 1, tutelas provisórias, ou uma urgência de ordem processual, que é o 1015, inciso 11, redistribuição do ônus da prova. A decisão do juiz que redistribui o ônus da prova, e vocês sabem que o novo código prevê a distribuição dinâmica do ônus da prova, essa decisão interlocutória do juiz cabe recurso de agravo de instrumento. Por quê, pessoal? Ele redistribui o ônus de forma errada. Você vai lá, entra com apelação, o Tribunal Reforma tem que mandar voltar. Isso gera uma dilação indevida do tempo procedimental. Nesse caso da redistribuição do ônus da prova, é uma urgência processual. Então, se reparar que o artigo 1015, que enumera as hipóteses de interposição de agravo de instrumento, são decisões interlocutórias em regra de urgência. Ora, urgência que influi diretamente no direito material, ora, urgência de ordem processual. Perfeito? Acabou o agravo retido, nós vamos ver no segundo horário como que eu faço. É uma decisão que não se encaixa no 1015, mas se houver um eventual recurso de apelação, eu quero recorrer dela. Eu tenho que protestar nos autos, igual no seu trabalho é assim, não é? Em regra, não cabe recurso contra as decisões interlocutórias. Na audiência, por exemplo, o juiz indeferiu a produção de uma prova testemunhal, eu tenho que falar, pela ordem de excelência, protesto. Aí o juiz tem que constar na ata que eu protestei. Será que no novo código é assim? Nós vamos aprender isso no segundo horário, tá? E a sentença, tá? Além do ED, cabe a apelação, que no GESP é recurso inominado. Cabe os embargos infringentes de alçada, que é da Lei de Execuções Fiscais, que não interessa processo de defensoria. E cabe o recurso ordinário para o STJ na competência da Justiça Federal. Aí eu não sei se esse recurso ordinário do STJ na competência da Justiça Federal interessa para você, defensor público da União, tá? Naquelas hipóteses de Estado estrangeiro, a parte tem que ser Estado estrangeiro, organismo internacional de um lado e do outro, município ou pessoa domiciliada ou residente no Brasil. É competência da Justiça Federal de primeiro grau, a apelação é o recurso ordinário. Você pula um grau de jurisdição. Você não passa pelo TRF, vai do primeiro grau direto para Brasília, o STJ. Então, aqui o STJ exerceria o duplo grau. Ele funciona esse RO como apelação. Isso é muito concurso. Não sei se você da DPU já fez um recurso desse, tá? Nos interessa, concordam? É a apelação e o ED, e o agravo de instrumento, ED, apelação, agravo de instrumento. É o foco para você, defensoria. Então, aí eu vou
trabalhar com vocês isso bem no segundo horário, tá? A decisão monocrática, cuidado aqui. Cabe o agravo interno, é a grande inovação. O agravo interno no Código Antigo, ele era previsto para 4 hipóteses. Conflito de competência, os poderes do relator do artigo 557, agora ampliaram. Tem outras, eu não lembro de cor. Agora ampliaram. Qualquer decisão monocrática acaba interno. E aquele agravo para destrancar RESP, IRE inadmitidos. Lembram? Que antigamente, muitos anos, chamava agravo de instrumento para destrancar RESP e IRE. Ele deixou de ser instrumento nos próprios autos, ele continua existindo, tá? E, recentemente, a Câmara e o Senado alteraram o novo código. Já vou adiantar esse processo, que isso aqui é muito interessante. O que eles fizeram? Uma das grandes alterações, olha que fantástico, você vai gostar dessa alteração. Olha o que o legislador fez. As alterações de recursos ficaram bem legais. Incorporaram a jurisprudência e pontuaram em assuntos interessantíssimos. Em relação a esse agravo, para destrancar RESP e IRE, pessoal, sabe o que eles fizeram? Eles... Não RESP e IRE, antes o agravo. Antes de falar desse agravo, o RESP e IRE. O RESP e IRE você ia protocolar no TJ ou no TRF, mas quem iria fazer o juízo de admissibilidade era o órgão ad quem ou a quem, que era o STF ou o STJ. Aí o STF fez um quiprocó e pediu para o Congresso alterar o novo código. Então, o código foi publicado melhor, né? Em 2014, em 2015, desculpa, com vigência a partir de março de 2016, já teve alteração. Olha que interessante. O professor Lênio Streck tem um artigo no Conjur que ele fala assim, o novo CPC mutilado. O STF pediu para voltar à regra antiga do juízo de admissibilidade, ou seja, que o RESP e o RE, eles têm como juiz de admissibilidade o órgão ACO. Isso, gente, obviamente, é aquela chamada denominada, né, pelos advogados, jurisprudência defensiva, que é a criação de mecanismos para impedir que os apelos extraordinários cheguem nos tribunais superiores. Aí eu trago a frase de um grande processualista falecido, que eu sou fã de carteirinha, professor Calmon de Passos, foi procurador de justiça na Bahia, um dos maiores processualistas que o Brasil já teve. Ele tem um livro, Poder, Justiça e Processo, Julgando os que nos julgam, da editora Forense, pretinho fantástico, trabalha a filósofa Hannah Arendt. O professor Calmon, uma vez numa palestra, ele falou o seguinte, que esses mecanismos de filtragem de recursos, eles têm que ser utilizados com determinada cautela. Por quê? Tudo bem que o objetivo das cortes superiores é a uniformização da jurisprudência, mas ele diz, o órgão máximo do nosso judiciário, que é o órgão considerado o guardião da nossa Constituição, é o STF. E ele diz, se o verdadeiro guardião da Constituição, que é o povo, não tem direito a chegar ao órgão máximo do nosso judiciário, que Estado democrático que é esse? Eu não estou falando que os mecanismos de filtragem, repercussão geral, recursos especiais extraordinários repetitivos, os precedentes sejam sejam negativos, de forma alguma. É só aquele uso com o objetivo de gerar celeridade desenfreada, como diria o professor Barbosa Moreira, o mito da rapidez acima de tudo, é que é o meu medo. Por quê? Você criar mecanismos e inviabilizar o exercício de um direito fundamental de participação, que é o recurso, é muito sério. Você viola a própria democracia. Fica a dica, pessoal. Então, o que acontece? O código ele foi publicado com o TJRF recebendo e abrindo vista para intimação de contrarrazões, mas, e o STF e o STJ fariam o juízo de admissibilidade, voltar atrás, tá? Eu não sei se ainda foi publicada, porque tem que passar pelas duas casas, mas a alteração que foi imposta, dizem os bastidores, que o STF, bastidores, isso não é informação oficial, que o STF trabalhou uma troca no Congresso. Em que sentido? Ou vocês postergam a vigência do novo código, ou vocês voltam com essa sistemática anterior. O artigo 12, que obrigava o juiz a julgar conforme a ordem que os processos chegavam, também foi alterado. Imposição do STF, dizem os bastidores. Tá? Isso não é informação oficial. Vamos lá. E o acordo aqui, você sabe, os recursos, né? Além do ED, RESP-RE, que o defensor usa muito bem, o recurso ordinário, que
esse aqui do STJ, esse aqui é tanto para o STJ quanto para o STF, e os embargos de divergência também para o STF e para o STJ. Beleza? Fechado aqui, pessoal? Acabaram com o recurso de embargos infringentes. Então, primeiro resumo que a gente tem que ter aqui, né? Quais os recursos que foram extirpados, retirados do nosso ordenamento? Os recursos do agravo retido e o recurso do embargos infringentes. Mas quer dizer que uma decisão interlocutória, que não há previsão do agravo de instrumento, aquelas hipóteses do artigo 1015, eu não poderei interpor agravo retido? Não, porque o agravo retido realmente não existe. Mas eu poderei recorrer? Poderei recorrer na eventual preliminar da apelação, que são as razões de apelação, né, parte das razões de apelação, ou nas minhas contra-razões de apelação. Nós vamos ver isso aqui. Fechado? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para a gente falar. Temos pressupostos de admissibilidade. Nós temos um tempinho aqui ainda, só para a gente encerrar essa parte aqui. Quando a gente fala pressuposto de admissibilidade, nós estamos falando daqueles requisitos formais que o magistrado irá verificar se estão preenchidos para que se possa julgar o mérito do recurso, não o mérito da ação. O mérito do recurso é causa de pedir recursal mais pretensão recursal. E, em regra, a pretensão recursal é de reforma, erro judicando, ou anulação, invalidação, erro improcedendo. Nos embargos de declaração, a regra não é reforma nem invalidação, é a integração ou esclarecimento da decisão. Mas antes de julgar um mérito recursal, a parte precisa preencher requisitos de ordem formal, classificados em requisitos intrínsecos e extrínsecos. Todos conhecem: cabimento, legitimidade, interesse, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer, tempestividade, preparo e regularidade formal. Tá? Na minha opinião, primeiro, ocorrerão algumas alterações do pressuposto de admissibilidade. Vou começar agora e a gente vai encerrar na próxima aula. E na próxima aula eu encerro os pressupostos e trabalho as espécies recursais, as alterações que tiveram. Mas o mais importante em relação aos pressupostos de admissibilidade, para mim isso foi fantástico. Foi a alteração prevista no artigo 932. Acho que vocês vão gostar também. Quem advoga sabe disso aqui, ó. 932, parágrafo único. Poderes do relator. Então, isso não tem a ver com o juiz, tá? E já vou avisar para vocês, acompanhem comigo. O magistrado não faz mais o juízo de admissibilidade da apelação. Ele vai receber e abrir vista. Quem vai fazer o juízo de admissibilidade da apelação vai ser o órgão ad quem, TJ ou TRE. Fantástico, pessoal. Por quê? Antes, se ele não conhecesse, tinha que interpor agravo de instrumento, gerava uma dilação indevida. Estou comentando com vocês que as alterações dogmáticas da parte recursal elas foram relevantes. Você continua protocolando, interpondo a apelação no primeiro grau. Mas quem faz a admissibilidade será o TJ ou o TRE. Perfeito? Beleza. A maior alteração nos pressupostos de admissibilidade, buscando uma celeridade, o princípio do aproveitamento dos atos processuais, o princípio da primazia da decisão de mérito, que é um princípio novo, que está no artigo 4º e 6º do novo CPC, deve-se sempre superar o formalismo exagerado para se buscar a solução de mérito. Obviamente que dá causa, mas nós podemos aplicar o princípio da primazia da decisão de mérito também para o âmbito recursal, meu entendimento. Os artigos 4º e 6º, repetindo, do novo Código, traz um princípio novo chamado princípio da primazia da decisão de mérito. E esse princípio da primazia da decisão de mérito, ele pode ser aplicado, sim, para a questão recursal. E qual que foi uma alteração? 932, parágrafo único. Incumbe ao relator, antes de considerar inadmissível o recurso. Então, a inadmissibilidade tem a ver com defeitos nos pressupostos de admissibilidade. O relator considerará o prazo de 5 dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. Isso é sensacional. Vocês lembram quando faltava a peça do agravo de instrumento? O desespero que era? Porque às vezes você juntava as peças que a lei
considerava como indispensáveis, e o tribunal entendia aquelas peças facultativas essenciais, vocês lembram? Quem advoga sabe disso. O que acontece? Acabou. Faltou a peça, dever, aqui na faculdade não tem discricionariedade nenhuma, prazo de 5 dias para completar. Em relação ao RESP-RE, vai ter uma regra específica, nós vamos ver lá. Mas fantástico isso aqui, né? Interessantíssimo, artigo 932, parágrafo único. Principal alteração no pressuposto de admissibilidade. Não pode considerar inadmissível sem oportunizar à parte prazo para sanar o vício do recurso em relação ao juízo de admissibilidade. Pessoal, encerramos nosso primeiro bloco, nós temos aí no segundo bloco, trabalharei os pressupostos de admissibilidade, pequenas alterações que tiveram, e focaremos nas alterações das espécies recursais. Aguardo vocês, até lá. Tchau, gente!